Senhor presidente, deputado Paulo Ramos, senhor deputado Conte Bittencourt, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores desta casa. Deputado Paulo Ramos, eu venho à tribuna mais uma vez nesta sessão, neste expediente final, para comentar, discutir uma agenda importante do calendário educacional brasileiro, que foi a realização anteontem, no domingo, portanto, da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que tem uma segunda etapa programada para o próximo domingo. Todos sabemos a importância que foi adquirindo ao longo do tempo este exame, que virou o principal balizador para acesso nas universidades públicas federais de todo o Brasil, e que busca avaliar os processos de construção de conhecimento desenvolvidos pelos estudantes ao longo desta que é a última etapa da educação básica, que é o ensino médio. Mas parece que ainda não se tem, por parte de diferentes segmentos da sociedade brasileira, uma compreensão, deputado Paulo Ramos, do que vem a ser o papel da escola e do processo de escolarização. Ainda há, em pleno século XXI, e depois de tantas contribuições ao pensamento educacional no Brasil e no mundo, de filósofos, sociólogos, historiadores, psicólogos, enfim, pensadores de diferentes escolas do conhecimento, que deixam muito claro que a escola não é sinônimo de autoescola. A escola não existe para fazer uma espécie de instrução programada sobre conteúdos previamente definidos e jamais discutidos, que devem ser assimilados, quase que por osmose, pelos estudantes que atravessam as diferentes etapas de escolarização. Não, a escola é lugar de pluralismo de ideias, é lugar de reflexão, de curiosidade, de pesquisa, de conhecimentos diferentes que se tensionam no processo de construção do conhecimento e que dão lugar a novos saberes, a novas possibilidades de compreensão do mundo, com as lentes, com as mediações que nos são oferecidas, é claro, pelo conhecimento histórico acumulado nas diferentes áreas do saber. E, além disso, a escola também é e deve continuar sendo um lugar de socialização, de formação humana e humanista, um lugar em que são assimilados, introjetados valores, visões de mundo que se traduzem em práticas sociais, em comportamentos, em atitudes, em padrões de julgamento e de valor. Por isso, chamou muita atenção o fato de que, logo depois do Enem, da primeira etapa de domingo, tenham ecoado as mesmas vozes de agentes públicos que descaracterizam, desqualificam
não é, o processo do Enem, o Enem propriamente dito, nessa edição de 2018. Já havia acontecido antes, e eu já havia assumido essa tribuna, acho que em 2015, para problematizar a reação do deputado federal Jair Bolsonaro, que criticou que o tema da redação pudesse ter girado em torno do grave problema social que era e ainda é a violência contra as mulheres. Pois bem, o vereador Carlos Bolsonaro afirma que isso tem que mudar para o bem do Brasil. O Enem continua petista. Mas é uma verdadeira obsessão com o PT, né? Isso só uma junta psicanalítica reunindo freudianos, lacanianos, junguianos, reichianos, talvez consiga ajudar a resolver o problema, que é psicanalítico, nem é mais político. Ora, o Enem é elaborado, coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos Anísio Teixeira, o INEP, órgão vinculado ao Ministério da Educação, e presidido, o Enem coordenado pela educadora Maria Inês Fini, que é alguém que esteve no Ministério da Educação, no governo de Fernando Henrique Cardoso, no Ministério Paulo Renato Souza, e que retornou ao MEC depois do golpe de Estado e da assunção do governo ilegítimo de Michel Temer. Portanto, completamente insuspeita de professar ideias, mesmo no campo da educação, em consonância com o programa educacional do Partido dos Trabalhadores. Mas, além disso, sempre é bom lembrar que as provas do Enem envolvem centenas de profissionais. Trabalha-se a partir de um banco de questões com mais de 10 mil perguntas que organizam, que orientam, que fundamentam a escolha daquelas questões que integrarão cada edição do Enem. É muito desconhecimento, é muita desinformação julgar que um partido político, qualquer que seja, possa dar a linha das questões de uma prova que é feita de maneira tão plural, por pessoas tão diferentes, de estados diferentes, de instituições diferentes, que provém de áreas de conhecimento diferentes. Portanto, é chocante que se possa atribuir esta ou aquela questão de um conjunto de questões à força, à presença de um proselitismo partidário. Mas não é só isso. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse o seguinte no seu Twitter: aviso que não é requisito para ser ministro da Educação saber sobre dicionário do feminismo ou dos travestis. Ora, uma das questões do Enem abordou uma linguagem muito comum para a comunicação, para a integração, para a socialização entre pessoas da comunidade LGBT. Outra questão invocou uma poesia de uma escritora contemporânea negra que coloca em evidência o problema ainda óbvio e ululante na sociedade brasileira do preconceito racial e dos estereótipos de raça. Outra questão ainda faz menção à Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos direitos do homem, peça fundamental para a convivência que se quer pacífica entre as nações de todo o mundo. Portanto, colocando em evidência o tema, o desafio, num país em que tem um governador eleito, no caso do Rio de Janeiro, que apresenta como sua linha de frente de uma política de segurança a lógica do abate humano, evidentemente que a problemática dos direitos humanos está na mais absoluta, se encontra na mais absoluta atualidade. Então eu quero aqui dialogar e rebater e manifestar minha estranheza com essas declarações. O próprio presidente eleito, em entrevista à Band, à TV Bandeirantes, disse que uma questão de prova que entra na dialética,
na linguagem secreta de travesti, não tem nada a ver no médio de conhecimento nenhum. Ora, o Exame Nacional do Ensino Médio não é um interrogatório feito por questões de algibeira, questões que têm uma resposta única, objetiva, completamente certa, que não mereça reflexão, que não mereça ponderação, que não mereça relativização. Disso é feito o conhecimento humano. As pessoas devem ser avaliadas sobre questões que têm natureza objetiva e questões que têm natureza reflexiva, interpretativa, para mostrar justamente o seu desenvolvimento cognitivo, a sua capacidade de raciocínio, de comparar, de exemplificar, de rebater uma tese, de produzir uma antítese, portanto. É disso que se faz a formação humana. Por isso, além de demonstrar profundo desconhecimento, o presidente eleito Jair Bolsonaro, que não me surpreende, que já tinha vindo à baila, vindo à tona outras vezes para criticar temas do Enem, que são temas que trazem fortes implicações sociais e colocam no centro da cena questões vividas no cotidiano, porque, inclusive, uma das principais orientações que todos os professores antenados com a preparação dos candidatos ao Enem costumam dar aos seus estudantes é que estejam conectados e atentos e antenados com o que está acontecendo com o mundo à sua volta. O Enem não é um exame escolástico, não é um exame protocolar, que leva em conta única e exclusivamente saberes formais. Ele quer saber também se o estudante está em conexão com a contemporaneidade, se está atento aos dilemas, aos conflitos sociais, aos desafios que estão postos, às sociedades contemporâneas. Por isso, quero aqui ressaltar, por exemplo, a importância e a atualidade da temática da redação, que colocou em evidência a manipulação dos usuários nas redes sociais, através da manipulação dos próprios dados, a influência, a interferência, o enviesamento no pensamento dos usuários das redes sociais, através da manipulação de dados que circulam na grande rede, nas diferentes mídias sociais, que produz o fenômeno que, usando um anglicismo que se popularizou, nós chamamos de fake news, que são, na verdade, as falsas notícias. Aliás, o português tem uma expressão clara, meridiana, para expressar isso, não é necessário ficar usando anglicismos. As falsas notícias circulam nas redes sociais e produzem desvirtuamentos importantes nas condutas. Isso se exemplificou de maneira cabal nas eleições presidenciais de 2018, no chamado Zapgate, no escândalo das mensagens falsas propagadas em grande quantidade, com recursos indevidos, recursos não declarados, recursos oriundos de financiamentos empresariais pelo candidato eleito Jair Bolsonaro. Portanto, o tema do Enem e o conjunto de questões que integraram o Enem na sua primeira etapa, domingo passado, anteontem, edição 2018, buscou esse conjunto aferir, digamos, decodificar conhecimentos dos candidatos acerca de questões objetivas, conceituais, teóricas, específicas de diferentes disciplinas do conhecimento. Na próxima etapa serão as ciências exatas. Nessa, o exame recaiu sobre as humanidades, a redação, mas também permitir que o aluno demonstre sua desenvoltura do ponto de vista do seu conhecimento sobre a atualidade, sobre as questões contemporâneas e sua desenvoltura para refletir sobre elas, interpretá-las, formar sobre elas um juízo próprio, emancipado, crítico, autoral. Então, eu quero aqui fazer essa discussão, fazer essas ponderações, porque me pareceram não surpreendentes,
tendo em vista de onde vieram, mas absolutamente desprovidas de fundamento, de lastro, de conhecimento, qualquer base de informação que pudesse justificar a desqualificação, de novo, dessas questões. Mas ainda lembrar, é bom que se diga, que o ministro da Educação, atual ministro da Educação, é, como se sabe, um quadro diretamente ligado, diretamente influenciado pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, com quem o presidente eleito, Jair Bolsonaro, guarda excelentes relações, inclusive chega a cogitá-lo para presidente da Câmara. Olha, como é que o exame seria petista? Como é que o exame seria influenciado por correntes ou grupos ou setores partidários do campo da esquerda? Então, não tem o menor fundamento, apenas essas veiculações críticas ao Enem mal disfarçam, mal dissimulam a frustração de não ver o Enem incluir questões que propaguem o ódio, que propaguem a intolerância, que propaguem a violência, que desqualifiquem os direitos humanos. Isso, um exame dessa magnitude, jamais fará, ou se espera que jamais seja, digamos, dirigido, orientado para fazê-lo. Porque para além da compreensão, para além da assimilação, para além da aprendizagem, para além da construção do conhecimento sobre os saberes escolares discutidos, aprendidos, ensinados nas diferentes disciplinas ou áreas do conhecimento, é muito importante que a escola siga ensinando valores, siga trabalhando com a perspectiva de visões de mundo plurais, sobre as quais os estudantes possam formar o seu juízo a partir da sua visão, da sua percepção, da sua forma específica, singular e única de assimilação desses conteúdos, desses valores, desses temas. E por isso, aqueles que continuam vociferando contra os direitos humanos, mais uma frustração de ver o Enem trabalhando temas como feminismo, trabalhando temas como preconceito racial, trabalhamos temas como a diversidade sexual, trabalhamos temas como as falsas notícias veiculadas nas redes sociais, trabalhando temas, portanto, não apenas do ponto de vista dos conteúdos formais, que foram trabalhados em várias questões, mas também trabalhando questões valorativas, voltadas para o entendimento de que pessoa é esta que quer ser engenheiro, que pessoa é esta que quer ser médico, que pessoa é essa que quer ser professor, que pessoa é essa que quer ser advogado, que pessoa é essa que quer ser geógrafo. E, ao mesmo tempo, também pautando temas, dilemas, desafios que estão postos nesta sociedade. Porque esse Enem é no Brasil, esse Enem não é no Alasca, esse Enem não é na Islândia, esse Enem não é na Escócia, esse Enem não é na Dinamarca, esse Enem é no Brasil. E o contexto brasileiro, o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto social, precisa também se fazer presente naquele caderno de questões, precisa também se fazer presente na avaliação daquele e daquela que pretende progredir e avançar no seu processo de formação, que não é apenas profissional, formação profissional e humana, ingressando no ensino superior. Por isso, quero aqui manifestar essas posições, desqualificar com esses argumentos. Não estou aqui vociferando acusações, não estou aqui gritando, berrando, querendo ganhar no grito, no berro, no peito, argumentando para desqualificar essas declarações que não são surpreendentes, mas que são absolutamente desprovidas de fundamento, de lastro de conhecimento, de base informacional, que não entenderam até hoje. Não que não tenham entendido o Enem, não entenderam até hoje qual é o sentido, qual é o papel, qual é a vocação da escola numa sociedade como a brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.